I was walking out one evening. Olá, mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco começando, sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos falar sobre saúde, gente, é isso mesmo, então fiquem ligados porque o tema dessa semana vai ser muito interessante, eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas de você que está nos assistindo do outro lado. Estamos recebendo hoje aqui em nosso estúdio doutora Maria Cecília Isidoro, ela que é psiquiatra integrativa, prescritora de cannabis medicinal e também diretora da unidade IVEN 3I. Seja muito bem-vinda, doutora, ao Cidade em Foco. Muito obrigada, agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui e bater um papo bem legal hoje. Que bom, sempre bem-vinda desde já. Quero conhecer um pouco da história da senhora. Quantos anos já de experiência, um pouco do que a senhora já trabalhou? Enfim, eu sou do norte de Minas, de Montes Claros. Eu nasci, me criei e formei no norte de Minas. Eu vim para a região da Zona da Mata por oportunidade de emprego mesmo. E aqui acabei me fixando com a minha família. Eu sempre gostei muito da parte da psiquiatria. É uma coisa que eu sempre tive foco durante a faculdade e até antes também, dentro até casos próximos de amigos, familiares, isso me interessava muito. E depois que eu formei, acabou que eu fui para a psiquiatria quase que puxada para isso. As coisas me levaram a querer fazer psiquiatria mesmo. Não conhecia medicina integrativa, na verdade conhecia muito pouco, né? A gente não se fala quase disso na faculdade. E acabei, né, por demanda pessoal mesmo, indo para a integrativa. Eu cheguei então na integrativa como paciente, com o meu médico, né, que é o Dr. Dias, que é meu sócio também aqui na IVEN, e é o idealizador de todas as IVENs, né? A central é dele. E cheguei como paciente e ele me resolveu uma questão psiquiátrica. Eu tinha uma depressão pós-parto que eu não estava conseguindo resolver através da medicina integrativa. Eu fui quase que assim, desacreditada mesmo, porque são muitos mitos que são colocados na nossa cabeça durante a faculdade. Então, eu realmente não acreditava naquilo, mas era a minha última alternativa. Cheguei, ele resolveu, assim, muito pouco tempo, que há muito tempo eu já vinha tentando com a medicação tradicional mesmo e não conseguia. E aí, quando o tratamento já estava bem encaminhado, que eu já tinha melhorado bastante, aí eu sentei na frente dele e falei assim, agora você vai me falar o que você aprendeu, que eu não aprendi nesse tempo todo de formação. E ele me deu cursos, me deu dicas de cursos, abriu portas para mim também em relação aos cursos dele, que ele também é meu professor. E aí eu me apaixonei pela medicina integrativa. No meu primeiro curso, eu conheci a doutora Caroline Fontes, que também dá aula de cannabis medicinal. Comecei a usar em um parente meu, né, em um primo meu, com extremo sucesso, e eu me apaixonei. Aí eu comecei a estudar profundamente a respeito, e nos últimos, acho que 3, 4 anos, o meu foco de trabalho, é o que eu mais estudo atualmente. Entendi, bacana. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, a respeito do cannabis medicinal. A senhora vai explicar pra gente, quero que a senhora explique um pouco, tire algumas dúvidas. Mas gostaria, antes que a senhora falasse um pouquinho sobre a IVEN 3I, né, completou 1 ano. Qual o trabalho que é realizado lá? A IVEN, ela foi idealizada pelo Dr. Dias Júnior. Então, a gente tem uma filial, na verdade, né, uma franquia. E a gente segue todo o trabalho de medicina integrativa. O que é a medicina integrativa, né? Todo mundo pergunta, mas que medicina é essa? Fora do Brasil, a medicina integrativa é conhecida como ortomolecular. Aqui a gente não pode usar o termo ortomolecular, mas se usa o termo práticas integrativas, que inclusive são recomendadas pelo SUS, né? Existem as práticas integrativas até no SUS. E nela, a gente tenta enxergar o paciente como um todo. Então, muito mais do que, por exemplo, na minha área psiquiátrica, ele vir com uma queixa psiquiátrica e eu medicar apenas o sintoma psiquiátrico, eu tento ver possíveis causas e possíveis estressores para além da psiquiatria. Então, muitas vezes, por exemplo,
Existem desordens hormonais que pioram e até causam sintomas psiquiátricos. Nós temos desordens, deficiências nutricionais que pioram e causam sintomas psiquiátricos. E se nós não abordarmos essa parte, abordarmos apenas a medicação, acaba que o paciente fica num tratamento crônico e muitas vezes pouco efetivo. Então, a visão geral, o entender o paciente como um todo, é a base da medicina integrativa. E é o que a gente faz na IVE daqui, na IVE em Três Rios. Entendi. A IVE funciona em qual local, lá em Três Rios? Na rua Rita Cerqueira, número 33, no edifício Guerra Rodrigues, sala 1301, 1302. Isso daí, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, já anota para poder depois conhecer melhor o trabalho realizado lá. Agora eu quero falar sobre o uso do cannabis medicinal. É um assunto que gera muitas dúvidas, né, doutora? Muitas pessoas falam muitas coisas. Gostaria que a senhora começasse explicando pra gente o que é o cannabis medicinal. A gente já sabe, né, quem pesquisa, quem lê, que ele vem sendo eficiente para muitas doenças, né? Alzheimer, Parkinson, estresse, né? Enfim. Sim. Então, para começar, antes de tudo, é muito importante que as pessoas saibam, né, que, na verdade, o cannabis ela é usado como terapia é milenar o uso do cannabis como terapêutico. Então, nós temos, né, registros, né, antes de Cristo do uso do cannabis como terapia. E na história recente, né, mais ou menos ali na década de 40, 50, que houve uma proibição relacionada com o uso de política de drogas, né? Colocou-se num pacote todo ali. Mas por que o cannabis é efetivo? Por que nós podemos usar ele como tratamento, como medicamento mesmo? Nós temos um sistema que se chama sistema endocannabinoide. Então, mais ou menos na década de 90, o Dr. Rafael Mechula, israelense, ele descobriu que o nosso corpo possui receptores que se ligavam à substância da cannabis. E assim, o nosso corpo não produz nenhum receptor para algo externo. Então, se nós tínhamos receptores para ele, quer dizer que também a gente tinha substâncias produzidas por nós mesmos. E aí nós descobrimos que nós temos, até agora, né, que é uma evolução muito rápida da cannabis, até agora a gente descobriu que nós temos duas substâncias que a gente chama de endocannabinoides, que são semelhantes às substâncias da maconha. Então, a gente brinca que nós produzimos maconha. Nós temos maconhas dentro do nosso corpo. E nós temos receptores no nosso corpo inteiro, mas principalmente no cérebro. E depois da década de 90, a gente vem evoluindo na descoberta da função desse sistema. E, a partir disso, a gente tem descoberto o potencial enorme, né, da cannabis como terapêutico em várias doenças, exatamente porque esse sistema atua no nosso corpo inteiro. Entendi. Gostaria que a senhora citasse pra gente quais doenças, né? Eu citei algumas aqui, mas são muito mais, né? Sim. Hoje, o principal, eu acho que o mais forte da cannabis medicinal são as doenças neuropsiquiátricas, porque é onde a gente tem mais receptor, é no cérebro. Sim. Então, a medicação, né, o sistema endocannabinoide, ele consegue organizar nossos neurotransmissores. Ele é um maestro. Ele não produz nada a mais nem de menos. Ele está ali no meio, tentando organizar todos os neurotransmissores. Por isso, né, doenças como epilepsia, ansiedade, depressão. Epilepsia é a principal, né, vem como principal, mas síndrome de Tourette, eu tenho vários pacientes com síndrome de Tourette. Doenças relacionadas às dores, né, como as fibromialgias, que tem um resultado fantástico. Dores de câncer terminal também, dores neuropáticas. E também tem uma boa função ali nas doenças do sistema imunológico, né? O que a gente tem de maior pesquisa são nesses dois campos, nas neuropsiquiátricas e nas doenças imunológicas. Então, as doenças autoimunes, no geral, elas têm também uma boa resposta com a cannabis medicinal. Entendi, bacana. E como são feitas essas aplicações? Então, hoje, né, o mercado cresceu demais. Hoje é o mercado farmacêutico que mais cresce no mundo.
Eu brinco, assim, hoje, por exemplo, se eu for colocar uma medicação psiquiátrica comum dessas que a gente usa, aqui tem mais laboratório que produz, vão ter 4 ou 5 laboratórios. A de cannabis medicinal, a gente só no Brasil hoje, eu acho que já deve passar de 200. São muitos laboratórios. E como tem muita indústria farmacêutica, a gente tem vários tipos de apresentação. A principal, a que a gente mais usa, é através do óleo, né? Então, é um óleo que vem do extrato da planta e esse óleo é administrado em gotinhas na maioria das vezes. E é importante, assim, até falar que as pessoas falam assim, mas o mesmo medicamento é usado para tudo isso, assim, por quê, né? Mas não é, gente. As formulações são completamente diferentes. A gente consegue isolar algumas substâncias da planta em cada tipo, né, de medicação. Então, a cannabis não é toda igual, a cannabis medicinal não é toda igual. Então, para cada tipo de doença, a gente vai conseguir usar um tipo diferente isolado de fitocannabinoide para ajudar ali naquela função, na disfunção que o paciente precisa. Mas, geralmente, é através de gotinha mesmo, apesar de que nós temos várias outras apresentações. Hoje, a gente tem através de creme para dor, a gente tem usados na função reprodutiva também, né, ali creme vaginal, a gente tem através de aspiração, vários tipos, né, de apresentação. Hoje é como qualquer outro medicamento, eles usam na indústria farmacêutica de todos os recursos possíveis para chegar até o paciente. Entendi. É importante ressaltar que a pessoa, né, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, deve procurar um profissional capacitado, né? Exatamente, até porque, como eu disse, não é tudo igual. Sim. E dependendo, por exemplo, a gente tem cannabis que deixa a pessoa mais ligada, e a gente tem cannabis que deixa a pessoa mais calma. Então, se eu usar uma substância ali, um fitocannabinoide, que é estimulativo numa pessoa que já tem ansiedade, pode piorar, né? Então, não é uma medicação, não é um chá que você vai usar do vizinho, como muitas vezes chega pra gente, né? É uma medicação séria, né? Que precisa ter um acompanhamento médico de perto e que principalmente que venha de fonte confiável, né? Sim, a gente hoje também tem crescido muito a produção artesanal, que às vezes as pessoas fazem em quintal de casa e vendem. Não é incomum chegar no meu consultório, eu recebi ontem uma paciente assim, com um frasco sem rótulo, gente, que é escuro, que simplesmente a gente não sabe o que tem ali dentro. Então, gente, não é interessante a gente ir por esse caminho, né? A gente tem que encarar como medicamento. Você não toma um remédio psiquiátrico que não tem um rótulo, que não tem um nome, que não está lacrado, né? Então, assim, é uma medicação mesmo e a gente tem que estar atento a isso para usar uma medicação séria, que tem componente farmacológico, que passou pela Anvisa e que a gente tem certeza do que tem ali dentro na hora de administrar para o paciente. Entendi. Importantíssimo, viu, gente? Para você que está do outro lado. Agora eu gostaria de falar sobre a mentoria. A senhora está lançando uma mentoria, né, avançada de cannabis medicinal. Isso. Foi algo que os meus próprios colegas que vinham me pedindo, porque realmente, assim, principalmente nos últimos 2, 3 anos, eu acumulei, eu acho que mais de 500 pacientes, né? Hoje eu tenho aproximadamente 400 pacientes em uso ativo e, assim, uma crescente semanal. E acaba que eu recebi paciente de todos os tipos possíveis. As neuropsiquiátricas, né, são, por ser minha área, acabam eu tendo uma experiência maior, mas eu recebi pacientes de todos os tipos. E como eu vinha, né, nessa crescente de buscar informação, ir nos congressos, entrar em grupos que participam de mentorias internacionais, eu comecei a dar aula ano passado, né, com o grupo da Can Care, e a partir daí os médicos que assistiam às nossas aulas começaram a pedir dicas, né, mas assim, se o paciente está desse jeito, como que eu faço? Se o paciente tiver tal reação, como que eu... E aí, nessa de batendo papo entre colegas mesmo, ajudando os colegas a evoluir, surgiu a ideia da mentoria até para tentar atingir o maior número de pessoas possíveis. É muito importante a gente falar que, assim, nos últimos 3 anos, a importação de cannabis medicinal pelos pacientes cresceu mais de 500%.
E mesmo assim, apenas 1%, nem 1% dos médicos sabe ou prescreve cannabis medicinal. Então, a gente precisa difundir esse conhecimento não só para benefício do próprio médico, porque é um mercado crescente, sabe? Mas também para a gente conseguir atingir cada vez mais pacientes. Eu acho que esse é o principal foco. E foi a partir daí que surgiu a ideia da mentoria, por isso que a gente iniciou esse projeto. E como vai funcionar? Já está, as pessoas já podem participar, ou ainda vai ser lançado? A gente vai fazer uma aula de lançamento, né, semana que vem. Sim. Qual dia? Já tem o dia certo? Qual dia, Michele? 18 de abril. 18 de abril. Vai ser a aula. Vão ser 8 semanas. Né? Nessas 8 semanas a gente terá ali 1 hora de aula. E após a aula, discussão de casos clínicos e retirada de dúvidas diretamente com os colegas médicos. Lembrando que não só médico, mas hoje no Brasil, os dentistas, né, os odontólogos também podem prescrever, então eles também podem conhecer e participar da mentoria. Entendi. Existem algumas disfunções odontológicas que podem ser beneficiadas pela cannabis medicinal, como o bruxismo, por exemplo. Então, tanto médicos quanto odontólogos podem participar. E vão ser 8 semanas, 1 hora de aula. Depois da aula, a gente vai bater papo mesmo. E, além disso, eu vou ficar ali disponível, como eu sempre fiquei para os meus colegas, para ir acompanhando os casos clínicos, ajudando os colegas a acompanharem ali o dia a dia do paciente, para ter segurança até começar a fazer sozinho durante 6 meses. Entendi, bacana. Os profissionais que quiserem participar, como eles fazem? Ficar de olho no nosso Instagram, pode entrar em contato, né, com a minha secretária. O telefone é 24 99996 2022, a Mônica, que ela vai estar com todas as informações, passar tudo certinho sobre datas, valores e todas as coisas. Entendi, muito bacana. Pra gente encerrar, gostaria que a senhora passasse suas redes sociais, como as pessoas, né, que estão nos assistindo, que querem saber mais informações, que quiserem marcar uma consulta com a senhora, como que elas fazem? Então, a gente atende ali no edifício Guerra Rodrigues e online também. Não só eu atendo pacientes do mundo inteiro, tenho pacientes no mundo inteiro. A minha rede social pessoal é doutora Cecília Isidorio, com Z. E da Ivin é Ivin Saúde 3 Rios. Né? Só entra lá que sempre tem nosso contato. O telefone da Mônica também já coloquei. É só entrar em contato que consegue marcar consulta e também, né, pode mandar direct, que a gente tira dúvidas, o que for preciso, direciona. Estamos sempre à disposição. A senhora atende Juiz de Fora também? Atendo em Juiz de Fora também, na Ivin, né, na central da Ivin lá, que é na Rua Oscar Vidal. Não vou saber o número certo agora, mas é só entrar nas redes sociais que tem todas as informações. A de Juiz de Fora é Ive Conceito, né? @Ive Conceito no Instagram. E pode perguntar a Mônica também, que ela direciona. Isso daí, qualquer coisa fale com a Mônica. Exatamente. Não é isso? Braço direito. Exatamente. Quero agradecer a participação da senhora aqui, né, por ter vindo esclarecer um pouquinho pra gente, tirar um pouco dessas dúvidas, né, desmistificar um pouco desse assunto e deixar o espaço aberto aqui para suas considerações finais. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Trazer essa nova medicina, principalmente a cannabis medicinal, é muito difícil ainda, né? A gente ainda rompe bastante barreiras de preconceito, inclusive. Principalmente no interior, né? Exatamente. E entre colegas, né? Sim. Mas eu percebo que hoje os pacientes, eles vão atrás do conhecimento e eles procuram saber, né? Eu acho que a gente se isolar do conhecimento, a gente priva o paciente, né, de ter uma melhora de saúde, de bem-estar. E que, assim, a gente está falando de ciência, sim, né? É muito importante deixar isso claro. Hoje, se você entrar na internet, colocar ali no buscador de artigos, você consegue achar milhares de artigos de literatura que crescem diariamente. Nós temos tratados de medicina canabinoide. Nós não estamos falando de uso recreativo, sabe? Nós não estamos falando de droga, a gente está falando de medicamento. É muito importante as pessoas saberem disso e saber que o trabalho é um trabalho muito sério, né? Que não é nada empírico, não é nada baseado em achismo,
não é nada baseado em cultura apenas, é baseado em ciência e num trabalho que, assim, visa muita seriedade mesmo, assim, nós estamos em constante estudo, né, o grupo nosso de médicos, nós não paramos de estudar, nunca, é um estudo contínuo e constante, de congressos, de leitura de artigos semanalmente, que chegam aos montes, e é isso, né, as pessoas têm que entender que a gente faz realmente um trabalho muito sério para atingir cada vez mais a melhora da saúde. Né, a gente sempre fala lá na IVEN que o nosso propósito é mudar a vida das pessoas e a gente se dedica diariamente a isso, para que seja cada vez melhor. Entendi, bacana. É saúde, né, doutora? Exatamente. Quero agradecer mais uma vez a participação, sempre bem-vinda aqui no Cidade em Foco. Nós vamos ficando por aqui com mais esse podcast. Já quero lembrar nesse finalzinho para você compartilhar esse podcast para o maior número de pessoas que você conseguir, pessoas que já sabem sobre esse tema, pessoas que ainda não sabem, pessoas que têm dúvida, enfim, para todo mundo aqui da nossa região. Os contatos da doutora eu vou deixar nas redes sociais, na descrição aqui do nosso vídeo. E é isso. Obrigada. A gente fica por aqui e volta em breve com mais podcast do Cidade em Foco. Tchau, tchau. I was walking out one evening late.